Estamos ao vivo. Tá com eco aí, não? Tá bem. Não. Estamos ao vivo com mais uma live aqui. Eu, Marco Antônio Colares, Cães Cimérios, ao lado de Duda Ferreira e o Ronan Barros, com uma presença para lá de especial. Nós vamos conversar nada mais, nada menos do que Conan Angelo. O Conan, um cara que faz massagem, conhece o Arnold, esteve no filme de 82, fez várias coisas no filme que tu nem imagina, ele vai contar para nós. E está lá em Aspen com uma espada atlântida e um machado que ele inclusive usou para incendiar a vila do Conan. Então, bem-vindo ao Fórum, Conan Angelo. Se apresenta e fica à vontade aí. Be welcome to our forum, to our chat today. Conan, do you want to say hi to our Brazilian audience? E aí, Brazil? Hey, Brasil. So now Ronan is gonna make some merchan. O Ronan tem uns recadinhos para dar pra galera, né, Ronan? É os recadinhos de sempre, né, gente? Das pessoas que apoiam a gente aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. O primeiro que eu vou falar é do Hidromel Brasil, que é uma empresa com mais de 10 anos fabricando hidromel. E a loja deles, o site deles é loja.hidromelbrasil.com. Eles entregam para todo o Brasil. Quem comprar, né, vai pagar um frete, mas em qualquer lugar do Brasil eles enviam. Quem fizer compras acima de R$60, de R$60 acima, pode usar um cupom com 15% de desconto, que é o cupom Fórum Conan. Tá bom? Pergunta pro nosso amigo aí, você já bebeu hidromel, Duda? Nossa. Have you ever drank hydromel, Conan? Have you ever drank hydromel? Never. Never, nunca. Hydromel is like a wine, but it's made of honey. Ooh, that sounds good. Oh yeah, I bet it's good. It's good. Muito I bom, can tell you. Pô, Awesome. It's awesome. I don't really drink alcohol. He's healthy. Ele é saudável. You're healthy, que ele é. You take care of your body. That's nice. That's very good. We are not so healthy like that. We drink some from I now. would drink that. I would try You would that. like that. You'd like that. It's very I'll good. get it. Só para traduzir aí, né, gente? Ele falou que não bebe álcool, tá? Ele é saudável. Bom, a loja de hidromel, né? Quem quiser, então, experimentar esse hidromel, o Duda até comentou aí, né? Que tem um pouco de gosto de vinho, né? Tá, é como se fosse um vinho de mel. É um fermentado. Tá aí o endereço, tá? E quem, né, comprar lá, essa foi uma parceria que foi a Bianca que conseguiu. E tem o direito, então, quem fizer compras de R$60 acima, tem o direito de ganhar 15% de desconto usando o cupom Fórum Conan. O segundo merchan aqui, né, o segundo apoiador nosso é o Dom Canecas, que também é um apoiador já antigo, que a gente sempre fala dele, né? O Dom Caneca tem um site que é www.domcanecas.com.br e lá dentro do site você tem uma seção inteira dedicada ao Fórum Conan. Se você comprar qualquer caneca lá nesse espaço do Fórum Conan, que são canecas com figuras de Conan, né, e com figuras relacionadas à cultura viking, da Sônia, entre outras, se você fizer uma compra dessas canecas lá nessa seção, nós vamos ganhar uma pequena participação. Então é uma maneira de ajudar o Fórum. Amanhã é Dia dos Pais, e tá aí, é uma bela maneira de você presentear seu pai e ainda ajudar o Fórum, né, comprando uma caneca no Dom Canecas, tá bom? Boa ideia. O terceiro merchan é o de praxe aqui, que é o Duda que vai fazer. É o Merciless Jury. Merciless Jury. Tem que fazer biquinho. Jury. Merciless Jury. Também, né, a Merciless Jury, certo? Ela também faz um cupom de desconto para quem nos acompanha, que é o cupom Fórum Conan. Qualquer pessoa que quiser comprar alguma bijuteria, alguma joia lá no Merciless Jury, pode usar o cupom Fórum Conan e vai ter 10% de desconto. Pois não, Colares? Não, tu tá falando bem. Aliás, gente, não esqueçam, tá melhorando. Não esqueçam, se quiserem conversar aqui, a gente tenta colocar todas as perguntas que puder. Mas se vocês nos ajudarem com o superchat, é certo, né? Então, superchat ajuda o Fórum e a pergunta vai no ar, a gente não pode deixar passar o superchat. Então, assim, uma ajuda que a gente tá pedindo. Até porque o Conan Angelo, gente, conhece o Arnold e tem muita história para contar sobre o filme de 82. Vocês vão se surpreender com a história desse cara aqui. Tá bem?
aqui, né, comentando aqui, né, o Superchat é uma maneira direta da pessoa ajudar o Fórum Conan, tá? Então, a maneira mais direta de você, né, jogar um apoio ali pra gente é exatamente pelo Superchat. E qualquer pessoa que doar alguma quantia pelo Superchat vai ter preferência na leitura da mensagem, tá bom? Bom, eu acho que os anúncios, as mensagens, por hora são esses. Depois nós vamos falar de um sorteio, de uma próxima live. Mas isso vai ficar mais para frente um pouquinho. Tá bem. Eu vou perguntar pro Conan, afinal. Eu li um pouco da história de vida dele, que é fantástica. Ele foi surfista, esquiador, fez figuração no filme de 82, ele tem cenas como dublê no filme de 82. Mas antes de entrar no filme, que eu acho que é o interesse de muita gente que gosta muito do Arnold, do filme de 82, do Conan, essa decisão, assim, o que levou o Conan Angelo a adotar o nome Conan? Né? O que o personagem Conan tem de tão especial nos seus valores? Né? Eu sei que ele tem um texto sobre isso que eu acho muito legal, eu gostei muito do texto dele, mas que falasse para nós, o que do Conan é tão legal em como valores de vida, de sobrevivência, de força, de rusticidade, de coragem, que levou ele a adotar esse nome aí. E quando ele começou a ler os quadrinhos do Conan. So, Conan, you have a very fantastic life story. I mean, you participated in the movies, you danced and all this stuff. But the thing we want to know now is, what made you adopt the name Conan as your own? I mean, what values, what things, I mean, what got you into the Conan universe that so much that you adopted the name Conan Angelo? Okay. Yeah. 50 years ago, I'm 73 now, but when I was 22, I was living on Maui, Hawaii, on a naked hippie beach for 3 months. No food, no water. Anytime I could be beat up, it made me a barbarian. Mm-hmm. And I remember I didn't know anything about the barbarian part until I went to what's called Lahaina in Maui, sat in a restaurant next to a long hair guy, and he looked at me, and I said to him, I said, you better shape up because those two Hawaiians over there are going to beat you up. Because at that time, there was a lot of violence against guys that had long hair, which I did. And this guy looked at me and he said, you remind me of Conan the Barbarian. Have you read the comic books? And I looked at him, I said, I'm just trying to survive. I just left 3 months at a naked hippie beach in paradise, but anytime I could be beat up, anytime. Nothing ever happened to me. The Hawaiians liked me, the Japanese liked me, but that was always in the air that I could be beat up. The guy looked at me and he said, when I leave the island, I'm going to leave you some Conan comic books. This is 1972. I had no clue of what he was talking about. So he left me, he left me several of these kind of comic books. And I looked at, especially when this image of Conan with an axe standing over. And I went, I wish I had a body like that because I'm dealing with violence everywhere I go. Second of all, look at the girls that he was with were princesses. I'm going to stop there. You translate that. Então, 50 anos atrás, né, ele tá com 73 agora, quando ele tinha 22, ele morava em Maui, né, no Havaí. Uhum. Ele morava numa praia nudista hippie. E ele lá, assim, e qualquer coisa podia... Ele falou assim, que na época, assim, qualquer um podia arrebentar com ele. Né, e isso acabou fazendo dele um bárbaro, que ele tentava sobreviver, né, que não tinha água, e lá não tinha água, não tinha comida, assim, o troço era bem paupérrimo, assim, onde ele estava, era bem alternativo. E que um dia ele foi num restaurante, e tinha uns havaianos, ele olhou para um cara, assim, e falou, olha, melhor tu te ligar, porque aqueles havaianos ali, eles vão
vão te pegar de jeito, né? Eles vão acabar contigo. E o cara olhou pra ele e falou assim, olha, tu me lembra o Conan. E ele não fazia ideia de quem era o Conan, isso era no 1972, né? E aí o cara falou, não, quando tu sair dele tu tem que dar uma olhada. E aí o cara ainda deixou umas revistas pra ele, assim, né, conversando mais, o cara, quando sair daí tu tem que ir atrás do Conan. E aí ele olhou a revista, e olhou principalmente aquela imagem do Conan, aliás, não, porque isso era uma coisa que ele tinha uma sensação na época, né, que ele se dava bem com todo mundo, ele se dava bem com os japoneses, com os havaianos na ilha, ele se dava bem, né, o Havaí fica bem no meio do Oceano Pacífico ali, mas ele tinha essa sensação de que qualquer momento podiam acabar com a raça dele. Qualquer momento podiam acabar com a raça dele. E aí, por causa dessa violência, né, que ele via. Então ele olhou assim aquela imagem do Conan, ele, pá, queria ter um corpo que nem esse. E ele olhou as garotas, né, e acho que ele vai entrar numa parte bem interessante agora. But tell me one thing, Conan, now that's a question I have. Have you ever called a Howley? I was a howler. Que ele era um Howley. Because ele era um Howley. You were a Howley. We know that lingo here in Brazil because there was a very famous movie during the 80s. O filme do Gary Lopes. O Jerry Lopez was in that movie. It's oh my God, North Shore, the surf movie North Shore. Here in Brazil is Surfing the Hawaii, they translated to, but it's North Shore. It was very famous during the 80s here in Brazil. And the day after the kids watched this movie, everybody was calling everybody else, you're a Howley, you're a Howley, you're a Howley at school. Right. Here in Brazil. That's why I asked you that if you're a Howley. That's right. So I looked at the comic books, and they were like my martial arts manuals. Oh. And I would look at the positions that in the comic books that the Conan character was in. And all I had was a cow-bone. There was no sword. It was a cow-bone. And I lived couldn't be more barbarian. And I lived in the jungles. And I was away from civilization. And the comic books were like, whoa, he's in this position. He's in this position. And I always thought this is what I'd have to be if there was a brawl. Then I was captivated. I was captivated by this character because he was a long hair and I was long hair. That's how I looked. That's Conan Angelo at 22. 22. Mm-hmm. So I joined, the only people that fed me were the Hare Krishnas, Hare Krishna, 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 right? They were on the island. They offered me food in return for certain service. And I asked them, what's this thing about Conan that I'm so into? And they said, it could be your soul name. So they started calling me Bhakti Conan, Science of Conan. Ouch. Then nice. When I had to sign for a post office box in Maui, it said occupation, I put barbarian. That was the beginning. Ok, I'm going to translate that. Então, ele viu os quadrinhos e tal, e aí ele morava, tipo assim, no meio do mato, na ilha. E ele tinha os quadrinhos, assim, né, que o cara tinha deixado pra ele, e ele não tinha um machado, ele tinha um osso de vaca. Eu falei, pô, mais bárbaro impossível, né? Ele tinha um osso de vaca. E ele falava, o Conan tá fazendo essa pose. Ele tá fazendo essa pose. Ele olhava as posições do Conan e os manuais de arte marcial, que no Brasil tinha vários, né? O Mestre Ninja, as mãos mortais do Kung Fu, tinha muitos manuais. E nos Estados Unidos tinha muito mais ainda. E aí ele via as posições... Aliás, até o Daniel San, no filme do Karate Kid, tem uma hora que tá aprendendo com esses manuais, lembra? Exatamente. E aí ele... bom, é assim que eu tenho que... Se tiver uma briga, é assim que eu tenho que ficar.
E ele foi beijando, ele gostou do Conan, ele se sentiu muito identificado, né, principalmente por causa do cabelo comprido. Quando tinha cabelo comprido, ele tinha cabelo comprido. E lá na ilha, né, uma das assim, uma das poucas, uma das poucas pessoas, né, das poucas pessoas que alimentaram ele foram os Hare Krishnas, né, que ofereceram assim comida para ele, tal, que alimentaram ele. E aí ele até perguntou, né, assim, o que tem essa coisa, né, do Conan que me cativa tanto, né? Ele perguntou por que isso me chamou tanta atenção, né? Por que isso me envolveu tanto? Perguntou para os Hare. Eles falaram, não, é que o Conan pode ser o teu soul name, o teu nome de alma. Tanto que eles chamavam ele de Bot Conan, que é o que é a ciência do Conan, né? A pessoa que está ciente, conhece o Conan. E quando ele foi assinar nos Correios, foi assinar uma ficha e perguntava ocupação, né? Ele botou bárbaro. Uma vez, e começou, ele adotou a ocupação de bárbaro. Aliás, gente, quem tem interesse assim, em conhecer bem a história do Conan Angelo, depois eu coloco aqui o link de uma autobiografia que ele escreveu, que eu vou fazer muitas perguntas a partir desse site, onde tem todas essas histórias em que ele está contando aqui para nós. Então, quem quer conhecer a fundo, porque é uma história de vida muito legal de alguém que tem uma vida muito alternativa, um cara que era surfista, viveu um pouco essa coisa de ser bárbaro no meio do mato, depois foi para Aspen. Até vou fazer outra pergunta, né? A ida para Aspen, ele diz lá que tem essa coisa também a ver com, bom, quando vive na Ciméria, montanhas, então eu vou para um lugar que tem esse estilo da Ciméria. Conta um pouco sobre essa ida para Aspen, porque é lá em Aspen que o Conan Angelo vai conhecer, vai jantar, inclusive, com o Arnold Schwarzenegger. Ele vai, inclusive, ter muitas histórias com o Arnold lá. Então, conta para nós essa história aí. Conan, that's a huge change. I mean, from Maui in Hawaii to Aspen in Colorado. Let me continue though. So I looked at the comic books, and I knew I wasn't that guy, but I knew that there would be a Hollywood Conan someday, and I would have to become his friend. Seriously, I thought, whoever had that body, I have to be his buddy because I want to know how to be like that. So I knew back in 72, 73, 74, that concept of a Hollywood Conan eventually appearing. So I before I knew, there was no Arnold in my life or anything like that, didn't know anything about him. So to live this fantasy, I started belly dancing to chicks with a sword, boom, 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 to survive, to make money from my rent money, my ski money. Then in 76, I'm 75, I moved to Aspen and dropped my normal name, which was Jack Michael Angelo. I put that aside and I said, I'm Conan. I got hired as a belly dancer. I'm Conan the Barbarian, the belly dancer. And then that year, I heard that Arnold was hired to be in the movie. Now, this is 76. The movie was made in 82. So I already knew who the Hollywood Conan was in 76. Então, Show de bola. vendo os quadrinhos lá em 72, ele sabia, bom, um dia vai ter um Conan no cinema. Vai ter. E quando tiver, eu não tenho esse corpo, eu não vou ser esse cara, mas alguém vai ter esse corpo, alguém vai ser esse Conan. E eu vou ter que ser amigo desse cara. Eu vou ter que ser muito legal. cara. Aí coisa na cabeça, então quer saber? Aí, vendo as roupas das moças nos quadrinhos, ele começou a fazer, olha que doideira, ele começou a fazer dança do ventre, dançar para as moças, dançava para as mulheres, e dançava com espada, e ele se apresentava sob o nome Conan o Bárbaro, né, o que dançava a dança do ventre. E em 76, ele realmente deixou de usar o nome dele, Jack Michael Angelo, e começou a adotar o nome Conan, né, Conan Angelo, e em 76 já tinha sido anunciado que o Conan ia ser que o Schwarzenegger ia ser o Conan o Bárbaro, e aí ele
né, já tinha isso, 76 foi só concluído e lançado em 82, né? Mas 76 já se sabia que ele ia ser. A pré-produção demora, primeiro contratos, pô, teve roteiros. Naquela época mais ainda. Mais ainda. Hoje em dia geralmente é mais rápida a pré-produção, mas naquela época era bem mais demorado também. E aí que ele foi. And then how did you... So, okay, go on. So now I knew who he was. And then a friend of mine said, that guy is in Aspen. It was the first time Arnold came to Aspen. And I went to his door, a hotel room, and I knocked on the door. And he opened the door, and there I looked at Arnold, and he was the healthiest male I'd ever seen. His skin was glowing. I introduced myself as Conan. I said, I am the only guy in Aspen that has checked out your book called Education of a Bodybuilder. And I met him for 5 minutes and said goodbye. And then a year later, I walked around Aspen saying, I'm bringing in Arnold for a bodybuilding seminar. And he was charging me $1,000 for a 1-hour seminar. And that's when he came to town then, that's when our friendship started. Então, ele já sabia quem era o Conan, que ia ser o Conan, que ia ser o Schwarzenegger, e ele ficou sabendo que o Conan ia para Aspen. Primeira vez que ele estava indo para Aspen, na época. Aí ele deu um jeito, ele foi no quarto de hotel dele, bateu na porta, o Schwarzenegger abriu a porta e ele falou assim, era o cara mais saudável que eu já tinha visto na minha vida, a pele dele brilhava, o cara tava enorme, o cara tava assim, ó, o cara mais saudável. Aí ele falou, 76, assim, o cara tava no auge ali do Mr. Olímpia. Um monstro. Elite. Aí ele disse quem ele era. Ele falou assim, ó, tô aqui com o teu livro, né? Acho que aqui no Brasil traduziu como Enciclopédia do Fisiculturismo. Eu sou o único homem, única pessoa em Aspen que pegou teu livro na biblioteca, entendeu? E eles conversaram. Aí, dali a mais um tempo, ele chamou o Arnold Schwarzenegger para fazer um workshop de fisiculturismo lá. Cobrou dele $1.000 para dar 1 hora de workshop. Mas ele foi lá e a partir dali a amizade deles começou. E ele ensinou o Arnold a esquiar, teve essa parada aí também? Sim. Aliás, já pode perguntar se o Arnold vai a Aspen de vez em quando, dá uma esquiada lá, ele não vai mais. Does Arnold still goes to Aspen to ski sometimes? I mean, there's a story about you and the skis, right? So now I became friends with him because I brought him into Aspen, introduced him to I didn't even make the $1,000 because nobody really knew who he was. But it was only the serious bodybuilder kind of guys that were in Aspen that came to the movie theater. But that night, Arnold and I are together now in a taxi cab, going to dinner together. And that's when we started to talk about the drugs. You know, did I smoke pot? He did cocaine a little bit. He did steroids, let's say 4 weeks before a contest. We started talking about these things while we were in the taxi cab. And then we had dinner together, and then we bid farewell. But each year after that, until 1982, he would come into town. He would call me up. He said, meet me in 5 minutes. And we would go out to dinner. We would go. I don't drink, but when he gave me Swiss beer and peach schnapps, I drank it. And we'd walk around town inebriated. And I was finally with him. But I was focused in on the future movie that would happen in 1982. And then I'll go into how I got into that movie. Ok. Então, o Conan foi na cidade, né, fazer o seminário. O Conan Angelo... O Arnold. Eu confundo. O Conan é a mesma pessoa. Bom,
O Arnold, que é difícil, cara, é que nem falar Howard, bom, anyway. Aí o Arnold foi lá, deu seminário, ainda bem que vocês têm para me ajudar. O Arnold foi lá, deu seminário, e o Conan Angelo falou que ele não conseguiu nem tirar os $1.000 do que ele pagou, porque ninguém na época sabia quem era o Schwarzenegger, né, em 76, né? Mas estavam lá. Aí eles, né, ele foi, deu a palestra, eles entraram no táxi para ir jantar, e no táxi eles conversaram a respeito das drogas, né, de maconha, de cocaína, que um fumou, que um cheirou, né, de 4 semanas antes de competição, usar esteroide, todas essas coisas assim, né, trocaram umas figurinhas a respeito de tóxico, vamos botar assim, e aí foram jantar e tal, se despediram, beleza, e aí, tipo, todo mês, basicamente, até 82, quando o Schwarzenegger ia até Aspen, ele dava um jeito de chamar o Conan, né? Falava, me encontra em 5 minutos. E lá ia ele. E ele tava, né? O Conan Angelo, ele tava focado no filme que tava vindo, né? Ele tinha que dar um jeito de entrar nesse filme. Né? Então ele tava sempre sendo esse amigão do Arnold lá. Ele fala com o Arnold ainda, assim, de vez em quando? Tem algum contato ou não? Se afastou? Eu vou deixar ele concluir, eu pergunto. Pode deixar. Tá. Go on. All right, so now the movie is going to start. It was going through its different locations like Yugoslavia, but then they settled in on Spain. And it was 1982, and I pitched to the producers, being the massage therapist, because there was no other way I could break into the movie. They were only bringing like 7 Americans, like James Earl Jones, the top stuntman, Arnold. So they said, if you arrived in Madrid, we'll look at you to see if we hired you. So I borrowed money, got to Madrid. The very first day I got there, I was at the hotel where they housed the cast and crew. There was no rooms for me. I had no place to go to yet. I sat waiting for Arnold to come in from his filming. So he finally came in the afternoon, and he looked at me. He saw that I arrived. He looked at his watch. He said, "We work out in an hour. I'll meet you in the little gym downstairs." And that was like what I wanted, was to be with him, learn from him. And here I found myself in that little gym with Arnold and Sandal Bergman, the female lead. And the female lead asked Arnold, "Who is this guy?" Because I'm not hired yet. I'm literally friends with Arnold, being in a gym together because we knew we would train together. And the girl was climbing a tower for 3 days, so her back hurt. So when she found out I was trying to be a massage therapist for the movie, she came right over and said her back was hurting. So I laid her out on a weight bench, and I worked her back. Then I bid them farewell. I found a place to live nearby, and she, unbeknownst to me, went to the producers the next day to say, "Hire this guy," because she wanted these massages. And then 3 days went by. Nobody told me anything about this. I was ready to split because I was running out of money, and nobody was paying attention to me. And I quite literally was told that I was the talk of the set. And I didn't know this because everybody's so busy doing the movie and setting it up. And then Milius heard about me, the director, and he asked me to come up to his apartment to give him a massage. And then the very next day, I'm being taxied to the movie set to be introduced to Rafaela de Laurentiis. And she said, "Work on Sandal Bergman and welcome to the movie." And that's how I got into the movie, was through Sandal Bergman loving my little massage.
and then I'll stop there and continue on. Ok. Então, o filme começou em 82, e aí eles estavam fazendo várias locações e acabaram indo para a Espanha. E aí eles não tinham como ir para a Espanha. Ele ficou sabendo, né, dos produtores, olha, a gente não tem como te levar, nem nada. Mas, se tu aparecer lá na Espanha e te olhar, a gente pode contratar. Beleza, ele foi para lá, ele deu um jeito, pegou o empréstimo e se mandou para a Espanha, né? Madrid. Aventureiro. Na loucura, na loucura. Porque assim, ele chegou lá e assim, ele não tinham como contratar ele, porque assim, os caras estavam levando o James Earl Jones, o Schwarzenegger, a Sandal Bergman, né, um pessoal, os dublês mais top da indústria, né, cinematográfica. Ele tentou, né, ele fez um pitch pro pessoal, assim, que ele sabia que não podia, que não ia trabalhar no filme, que ele queria ser o massagista do pessoal. Não, vai para lá então, e chega lá a gente contrata, beleza. Aí ele chegou lá, ele tava no hotel, né, esperando assim, né, o Schwarzenegger voltar das filmagens. Aí o Schwarzenegger olhou para ele assim, viu que ele tava lá, olhou pro relógio e falou: "We are going to work out in 1 hour." E eu, ele falou, a gente vai malhar daqui a 1 hora. E ele, ué, beleza. Aí foi ele, foram pra lá, né? Tá, daqui a pouco ele viu ali, pô, tô aqui eu com o Schwarzenegger, né? Pô, eu queria, aquela coisa, ele queria estar com ele, no lugar com ele, aprender com ele, né? Pra ele já tava assim, ó, tava maravilhoso. E tava a Sandal Bergman, né? Que pra quem não sabe, a Valéria. Uma Valéria, lindíssima, fantástica. Todo mundo gosta da Valéria. Quem não gosta da Valéria, Valéria, a gente chuta aqui do site. E ela falou assim, que esse cara, né? Estavam lá na academia, e ele falou, né, assim, que é um massagista, né? Ele é massagistal. E ela já estava escalando cordas, já fazia tipo 3 dias que ela tava com as costas dela arrebentadas, 5 dias escalando corda. E ela foi nele assim, com uma dor aqui nas costas, e tá. Ele botou, né, num daqueles bancos da academia lá, fez a massagem dele, beleza. Aí, ele malhou e tal, foi embora, beleza. Aí durante 3 dias ele não ficou sabendo de mais nada. Tipo assim, ele já estava quase indo embora, porque o dia já estava acabando. Só que ele ficou sabendo, só que sem ele saber, a Sandal foi nos produtores e falou: olha, contrata esse cara, porque esse cara aqui, né, ele tem que ser nosso massagista. Ela queria as massagens. E aí, sem ele saber, ele acabou virando. Até porque ela fazia um monte de cenas, ela era dançarina. Pô, a Sandal é foda, um monte. É bem físico a atuação da Sandal no filme. E aí, sem ele saber, ele acabou se tornando o assunto do set de filmagem. Tava todo mundo falando dele sem ele saber, né? Todo mundo falando dele. E aí o John Milius chegou no John Milius, aí o John Milius ligou, assim, ficou sabendo, pediu pra ele lá fazer uma massagem nele. Aí ele foi lá, fez a massagem no John Milius, né? Beleza. Quem não sabe, o John Milius é o idealizador do filme Conan The Barbarian. O diretor, correteirista, que pegou o roteiro do Oliver Stone e fez o roteiro final. Pô, se não é o John Milius, não tem filme. Só pra quem... Aí, chegou na produção, não. Esse cara tem que estar na produção. Chegou, né, pros produtores. Aí ele tava quase indo embora, 3 dias depois, ele é levado de táxi até a produção lá. Aí chega a Rafaela De Laurentiis, né, que é a Olivia W tinha falado pra nós, né? A Olivia W já tinha falado, né? Falava com as mãos, e aí, eu tava, né, falava italianado. Bem-vindo ao filme, né? E aí ele entrou no filme, assim, né? Sendo massagista do filme. Sendo massagista da Sandra Bergman e do diretor, né? Do diretor também. You know, Conan, we talked to Olivia W. Peraí, Duda, um pouquinho, cara. Eu quero falar aqui que nós temos a presença aqui no chat do nosso querido e amigo Pedro Ivo, que é o nosso Conan brasileiro. Nós temos um Conan aqui também, ó. This one here, this guy here, this is our Brazilian twin here. This guy here, Conan, is your Brazilian twin. This is the Brazilian Conan. He's Brazilian. He's Brazilian. I said, you're scary in a good way.
No, but man, let me tell you, he is the nicest guy you ever met. He's the nicest, kindest, sweetest guy you've ever met. I mean, he's one of the best people I have ever seen, I have ever known in my life, Pedro Ivo. He's just smart. He's great. He's great. But he's awesome. He's an awesome person. He's an awesome person. Tô falando pra ele, né, que o Pedro Ivo assim, é o cara mais legal, mais gentil, mais simpático. Mais simpático que existe. Mais Melhor tudo. E eu acho que nesse ponto ele tem essa coisa, essa adoração pelo Conan, é um fã de verdade, assim como o Conan Angelo. Ô Pedro, tá aí, a espada do Conan Angelo, Pedro, não é imitação. É uma espada mais próxima da espada do filme mesmo, hein? Até pergunta pra ele, ô Duda, a espada que ele tá ali, gente, não é que nem a nossa aqui, que é imitaçãozinha, não. É top, hein? Just, I mean, you see, Pedro Ivo, our Brazilian Conan, he has an Atlantean sword. Marco has an Atlantean sword, but you have, I mean, Marco has an Atlantean sword. Pedro has an Atlantean sword, but you, Conan, you have the Atlantean sword, right? Yeah, that guy's great. I got a compliment. Like I said, he's very scary. All right. In a good way. So now I'm finally hired officially. That night that I was hired officially, that's the 5th day I was there. I'm down in the gym with Arnold and Sven, that he played Thorgrim, the guy with the hammer. All right. And now Arnold looks at me and says, "Now begins your world-class workout." And he started training me. Over those 5 months, I was with him in the gym, maybe just he and I. He would teach me things like, I think blood into my muscle. Work out as if 1,000 people are watching you. And so I would use these thoughts, and I'd be with him, and I'd watch his muscles grow and how important the mind was. And that's when I became friends with all the cast and crew. Became very popular on the set because I'm doing massage work for that person. And so now my 6th day, now I go to the set, and the set was the pit fight. This is where Arnold is fighting these people in this dark kind of cavey kind of place. And Milius, the director, calls me. I just arrived. I didn't know where I was supposed to go. He placed me behind him to work on his neck and shoulders in between takes. So for the whole movie, unless I was put into a character, I was right behind the director. I got to watch everything that went on. And he and I discussed writing, how important the writing was. That's where Arnold really liked me because he saw how I was helping Milius get through the 12-hour days by massaging him. Nice. Então, ele foi contratado, e lá pelo 5º dia, né, foi contratado. E aí eles estavam lá na academia, naquela noite, do 5º dia, estavam na academia. Ele, o Schwarzenegger e o cara que fazia o Thor Grimm, né, no filme. E aí o Schwarzenegger chega para ele, agora começa a tua malhação. Agora começa, na realidade a gente chama treino aqui no Brasil, né? A gente fala malhação, a gente chama, agora vai começar o teu treino padrão mundial, né? Your World Class Workout. E ele começou a treinar, né? Ele basicamente recebeu uma tutoria do cara na academia, né? Treinou com o Arnold. E é coisas assim, de como é que ele treina, e ele fala, né, aquela coisa que o Arnold fala, de que eu faço sangue ir pro meu músculo, né, no caso com o poder do pensamento, né, que em inglês a gente fala, né, I think blood into my muscle, né, eu penso pro sangue ir pro meu músculo, e como a mente é importante. E ele acabou ficando amigo com todo mundo no set de filmagem, assim, começou a se dar bem com todo mundo, porque todo mundo queria querer uma massagem, ele ia lá fazer massagem depois o pessoal falava e tal, ele acabou, tipo, se dando bem, né, e com todo mundo no set. E o John Milius tem uma cena, né, lá pelo 6º dia mais ou menos, em que eles estão fazendo a cena da luta no meu Deus do céu, a pit fight, né, aquela luta na arena, luta na arena. Que
aquelas pessoas de roupas escuras e tal. E aí o John Milius chega pra ele, assim, enxergou ele no set, falou, vem cá. Aí ele falou assim, ó, cara, dá uma trabalhada nas costas aqui que tá difícil. E aí, tipo assim, entre filmagens, o Conan Angelo estava sempre ali atrás do John Milius, massageando. Se ele não estava imposto em algum personagem no filme, ele estava ali, às vezes comentando com o John Milius, assim, né, sobre a escrita ali, o John Milius falando como era importante, olhando a cena, ele viu todas, ele estava o tempo inteiro ali, tipo, no set, junto com o diretor. E isso é uma coisa que ele acha, por que o Arnold gosta dele, né? Por que o Arnold gostou dele? Que ele é um cara que estava ali realmente para ajudar, assim, a produção, o diretor, todo mundo, assim. Um cara que curtia de verdade o trabalho, não era uma coisa não era aquela coisa assim que só tá para fazer fama, sucesso, não, era porque gostava de fazer aquilo. Tem uma pergunta aqui no chat sobre a cena do Pit Fighter. Tá em inglês, eu vou pedir para você traduzir. Claro, cadê? Bota aí. My turn? Que ele quer seguir contando aqui. Eu posso chamar depois essa pergunta, pode ser? Beleza. Pode ser. Segue contando e depois. Yes, go on, Conan. Go on. So I became really good friends with Milius, and we talked a lot about the script and how things that you're trying to use the script to film with that didn't work. So I watched him have to rewrite something. So I was with Arnold, Milius a lot, and it was beautiful. I've spent 5 months. Eventually, in Arnold's autobiography, he says that I was his wildest training partner. And then after 10 years prior, reading comic books, they came out with the movie comic book, and I could look through the comic books going, oh, I played that part. I was in that scene there. So it was really significant for me to have finally accomplished getting in the film. And because I was helping John Milius so much, he put me into 11 different parts in the movie. 3 times to get killed, blood bags bursting, pitch down the well, this character. It was so fun. I was with hundreds of gypsies, real life gypsies. I was one of the few Americans, but I was extremely popular because I was, like Arnold said, I brought a lot of spirit to the movie. And that's then I became, and then what's cool now is that you are interviewing me, 40 years later. And at the time the movie came out, Arnold would come into town to Aspen, and we would walk the town like a couple of Vikings. And people saw in Aspen why I did what I did, why I became a belly dancer and danced to women to survive, but to work with a sword. And go on from there. You asked me questions. Então, ele então ficou muito amigo do Milius e do Arnold, porque eles estavam o tempo inteiro juntos, assim, o Milius sempre, né, conversava com ele sobre o script, né, e sobre algumas coisas que não tinham funcionado, sobre a escrita. Então, foram 5 meses incríveis, né, de filmagens. Na biografia do Arnold, ele fala que o Conan foi o parceiro de treino mais selvagem que ele já teve, né? E aí depois, então, E olha que o Arnold treinava com o Frank Columbus, que era um cara também... Não era mole. Não era mole. Então, e aí ele saiu, ele tinha, né, os quadrinhos do Conan, e depois saiu o quadrinho do filme. Aí ele pegava aquele quadrinho e ele olhava. Vocês viram a ediçãozinha dele, né? Tipo, bem judiadinha já de olhar, e isso é legal, né? Que esse personagem aqui eu interpretei, esse personagem aqui eu interpretei. E ele, pô, isso é legal, porque o Milius, né, ali colocou ele
fazer 11 papéis diferentes, assim, 11 partes diferentes. Ele foi morto 3 vezes. Tipo, foi jogado do poço, teve o pescoço enrolado, teve bolsa de sangue estourando nele. Tipo assim, foi muito divertido. Ele andava no meio com centenas de ciganos, né? De ciganos de verdade, ele era na Espanha. E ele, um dos poucos americanos, ele estava bem com todo mundo. E ele disse que, de acordo com o Arnold, né, ele trazia muita alegria, a lot of spirit, né? Spirit no sentido de alegria, de felicidade para a filmagem, para o set. Né? E aí, anos depois, né, assim, quando o Arnold ia lá, andava com ele por Aspen, né, como 2 vikings, é aquela coisa assim, por que ele foi dançar dança do ventre para sobreviver, foi dançar com espada, por que ele fez tudo aquilo, né, para chegar nessa parte, e agora a gente está massagista também. 40, massagista, todas as coisas que ele fez, né, para fazer uma coisa tão legal, e agora ele falou assim, que é mais legal que 40 anos depois, né, eu estou sendo entrevistado pro pessoal no Brasil a respeito disso, assim, naquela época a gente não fazia nem ideia que ia ser tudo isso. Aliás, eu fiquei sabendo do Conan Angelo pelo Edgar. O Edgar me chegou assim, cara, por que tu não fala? Porque, assim, até fala pra ele depois, né, Duda? Eu sou o cara que fico falando com as pessoas pra tudo que é lado aí no mundo, que tem a ver com Conan, que tem a ver com Howard, que tem a ver com toda a parte midiática do Conan para trazer no fórum, né? Eu já trouxe aqui a Olivia Dabo, ela veio aqui, tento falar com o Arnold, eu sou meio, nesse ponto, eu tenho um lado meio carudo, assim, né, de tentar fazer as coisas. E aí o Edgar falou, cara, fala com esse cara que é o Conan Angelo, que ele tem uma história incrível no filme, uma história de vida legal pra cacete, ele vive um pouco dessa coisa do barbarismo. Aí eu li as coisas do Conan Angelo, ele me mandou algumas coisas, né, e eu li outras coisas, e cara, vocês não têm ideia o que esse cara já fez. É uma história de vida que é realmente muito próxima àquele ideal de um sujeito que se aventura pelo mundo. Então, assim, porra, não é só a coisa do cara que quer ser famoso, o cara que faz só pro dinheiro, nada contra dinheiro, não é a questão, mas é o cara que gosta de viver essa vida, né? Parece uma história tão legal, eu acho que é uma honra ter aqui no fórum, uma sensação de muito legal ter o Conan Angelo aqui no fórum. A sensação que eu tenho pelo que o Conan Angelo demonstra é que ele encarna a ideia e espírito bárbaro de ser. Vou falar isso para ele. Então, so Conan, Marco just said that he is the responsible, Marco is the responsible to get in touch with all the people that we interview here, that we talk here. We talked to Olivia Dabo, Princess Jenna from the Conan the Destroyer. We talked to many scholars about Conan in the world. We talked to some people that wrote movies about Howard, that played parts in movies about Howard. I mean, all of them. And it came to him from other of our collaborators here in Fórum, Edgar. Marco, you should talk to this guy here, Conan Angelo. He has so many things to be. He lived that thing, and then he sent some things to Marco, and Marco went on for other things, and Marco was astonished. So, as I am astonished too. I was astonished too. I mean, how rich your life is. I mean, how the things the many things you've done, and Ronan and Marco also told. I mean, that you embody this conception of a barbarian life. I mean, you live the barbarian attitude in that sense. The thing to grab life in your own hands, you know. I mean, that's awesome. I mean, it's great to have you here talking to us at Fórum Conan. We are so honored to have you here. You have no idea. I love you guys. I love you guys. Thank you, because I knew that being a barbarian meant that I would be wild, for one thing, that I would survive all the different things that would happen. But the comic books and Robert E. Howard, amazing literature from him for a guy that died at 30 to create this. And I just open this book anywhere and I go, whoa, you know, I start reading this stuff.
and it's like the Bible. And it's so amazing. And I wanted to be, I knew I wasn't the barbarian, the Hollywood Conan, but I wanted to embody that whole spirit, that will to live and to be able to, I went there for two purposes: to train with Arnold and for him to teach me the broadsword. I had no other clue of what I was going to be able to do. But those are the two things I felt I was going to pull away from the movie, was this training, the stabbing, the this, and to be with Arnold day in, day out, to be with him so that I could see what kind of person he was. So I accomplished what I needed to accomplish, and I'm living it now. I'm having more fun now because kids saw that when they were like 7, 8, 9, 10, 11, 12, but now they're adults. Now it's even more interesting for people, and they know that I was always into the Conan-esque lifestyle, the belly dancing to princesses, I practice this every day. Every day. It's just such great exercise. And to me, that's how I pulled off this character. Thank you so much for being so much into this. I really appreciate it. From my point of view, to have your intelligence talking to me, asking me about these things, and recognizing that I really got into this whole Conan, Robert E. Howard themed lifestyle. For real. We thank you. Então ele falou, né, que é isso, assim, ele sabia, né, que sendo selvagem, assim, que ele fez para sobreviver, né, aprender a dançar, né, entrar com Conan, e que para ele, assim, isso é uma coisa que ele conseguiu alcançar aquilo que ele queria, né, que era estar lá, treinar. O Arnold, ele falou, ensinou para ele a mexer a lidar com a espada larga, né, a espada broadsword, né, a espada larga. Não sei se é assim que a gente chama aqui no Brasil, a espada larga, ou não? Espada... A espada do Conan é a espada bárbara. Espada de duas mãos, né? Ele fala broadsword, né? Que é a espada de duas mãos, espada que se pega com as duas mãos. Anyway, e que ele queria estar lá, dia sim, né, todos os dias, aprender com ele, né? Ser esse bárbaro. E que isso ajudou isso, assim, na vida dele, né? Que a literatura do Howard, né? Um cara que morreu com 30 anos de idade, fez ele entender até mais sobre a vida dele. E que é tão legal, assim, que crianças que viram esse filme lá atrás, que tinham 7, 8, 9 anos, né, em 82, ficaram adultos e trazem mais coisas. Ele pratica todos os dias. A Broadsword fala que aquilo é um grande exercício para ele, né, praticar com a espada. E que ele agradeceu muito a gente, né, de estar aqui conversando com ele, perguntando as coisas para ele, e reconhecer que o quanto ele incorporou esse estilo de vida bárbaro nele, assim, que isso a gente trazer essa nossa, ele falou, né, a nossa inteligência para perguntar isso, que isso é muito legal. É muito legal. E eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que o pessoal vai estar interessado, assim, bastante, que é assim, ó, a galera gosta muito, né, a nossa fandom gosta muito do filme de 82. Posso dizer assim, toda vez que a gente fala do filme de 82, o Fórum tem mais curtidas, tem mais comentários, assim, existe uma idolatria muito grande, e eu acho que tem a ver porque o filme é bom, ainda que tenha toda essa discussão de ser mais o Conan, né, o filme é bom, né, acima de tudo o filme é muito bom. O Arnold é muito carismático, não tem assim, o cara pode até dizer qualquer coisa, eu acho que o Arnold não parece tanto o Conan do Howard, o outro vai dizer, eu acho que parece, whatever. O Arnold é muito carismático e o Arnold é forte pra cacete. O Arnold, uma criança olhava o Arnold como Conan, porra, cara, o cara queria ser o Arnold. Um guri de 8 anos olhar o Arnold como Conan, o cara queria ser o Arnold. Então, assim, o que o Conan Angelo fez no filme, assim, que a galera pode estar vendo o filme. Olha ali o Conan Angelo. Qual é as cenas que o Conan Angelo pode dizer assim, a cena da torre,
a cena aquela cena ali, sabe aquela cena queimando lá ali a tribo Sibéria? Eu tô ali dando porrada nos caras. O que o Conan Angelo fez no filme que ele lembra que ele pode nos dizer? Okay, so Conan, here in Brazil and mainly in our group of fans in the Fórum, the Conan movie of '82 is a big hit. I mean, despite anything that people may say that, oh, Schwarzenegger is not so, he doesn't look like the Conan in the comics. I mean, because Schwarzenegger is, I mean, that's bullshit. I mean, because the movie is great, and Schwarzenegger did an awesome job. I mean, he made the character even more popular than he was already. I mean, he brought lots of people to get to know the character. So the movie is great, and it's always a big hit. Every time we talked about, we mentioned the movie, we got a lot of likes and stuff. And one thing that I wanted to ask you is, what are the things, because people here at Fórum, I mean, Ronan, quantas vezes você já viu o filme, Ronan? Eu vejo todo ano, cara. Eu tenho 42 Quantas anos. vezes você já viu o filme Colares? Eu acho que eu vi umas 15, 20 vezes. So, people here at Fórum Conan. Adoro o filme, cara. Marco has watched this Conan the Barbarian like 15 times. Ronan watches it every year. So people 43. O Ronan viu 43 vezes. Yeah, Ele viu uma... people watch and rewatch the movie over and over. So the question is, where should we look to find you in the movie? I mean, what scenes would you like me? I'm doing this when they're burning the city. I'm doing that when I'm doing that. I'm in that scene. I'm in that. Where can we find you in the movie? I created the website Conan Treasure. Ó, website Conan Treasure, Ronan, bota aí. ConanTreasure.com. ConanTreasure.com. Procura aí. I have a series of videos that go into details like that. And a lot is in there. All the backstories, the scenes in which I get killed, the face technique that, because I was a massage therapist, and after doing the film, I was in the production Conan the Destroyer. I wasn't in the movie, but I was a massage therapist in the movie. Behind the scenes, of course. And I learned a face massage that I worked on some of the characters in Conan the Destroyer, which was in Mexico City. Now, Conan the Barbarian was 50 miles was filmed. The actual movie that you saw was 1 mile. So there's lots of stuff that you never saw that was not in the movie. And so as far as was Arnold appropriate, he was great, to be with him in a gym and look at how incredible a body he had. And he acted really well. And I love Jason Momoa. He was great. He had that same awful, violent kind of personality, and he looked more like the character in the books. But it's the writing that Milius did, and his mind and the direction that really captured people, and the writing was so key. Totally. We totally agree with that. I'm going to translate that thing because lots of people agree with you on that. Lots of people. Ele falou assim, aqui então, no site, né, ele tem vários vídeos que ele botou no site, falando a respeito das cenas e tudo mais, que ele estava na produção também do Conan The Destroyer, mas mais behind the scenes, que ele aprendeu uma técnica de massagem facial, né, porque ele estava como massagista mesmo lá, para fazer nos atores, que tem vários detalhes. Ele falou, né, que, cara, assim, ó, o lance mesmo dele no filme era estar lá com o Schwarzenegger, entendeu? Assim, ó, dá para dizer que o Conan Angelo é o Pedro Ivo americano, né? Na adoração pelo personagem. E ele falou, né, uma coisa que ele falou agora que foi excelente, que tipo assim, que o
Schwarzenegger tinha né, o corpo que ele tinha e a atuação que ele tinha no filme era fantástica. Que o Jason Momoa também tinha essa atitude bárbara, né, que era muito mais parecida com com os livros, inclusive, né, que ele tinha essa coisa do Conan, assim, que era muito boa, mas que o que fez a diferença no primeiro filme foi a escrita do John Milius. E acho que todo mundo concorda, né? Acho que pouca gente se queixa do Conan, do Momoa, mas se queixa do filme que ele tá, né? Tipo, aquele Conan diferente. Acho que é uma crítica que todo mundo tem. Eu vou falar isso para ele agora. You know, Conan, that's something that we always talk about here at Fórum, because we like Momoa's Conan, Jason Momoa's Conan. We don't like the movie he's in. You know, we like him as a character. He's good, but the movie he's in is so bad. You know something? I loved the movie because it was Conan the Barbarian. And I saw it in 3D twice. Oh, yeah? Just mesmerized. It does, you know, I'm glad I have cultivated my own Conan. Oh, yeah. I prefer to live it. I was so cool to be training with Arnold in our little gyms together, to see that how prepared he was to just play the character. And I don't judge. I just know that the first movie had so much spirit to it because it was Milius that wrote. Oh yeah, that was the key. But Arnold did a great job, and so did Jason. There were some other Conans, but I wasn't so much into the other Conans. But it has a lot to do with the writing. It has a lot to do with that for its popularity, for sure. There's a comment here. There was a comment here now from our audience that he says that movie gave him the nickname Conan because he worked on the agricultural. I mean, he worked as an agricultor, and he worked with a scythe. That he was the Conan. One of our viewers here, they gave him, because of the movie, they gave him the nickname Conan because he had big hair and he worked as a farmer with a scythe, you know. So he didn't have a sword, he had a scythe. Yeah, you know, I'm trying to put it in perspective. I'm glad I got to help Milius get through the 12-hour days. I'm glad I got to be really close friends with him and Arnold and watch the whole movie being made. And whether it was close to the books or anything like that, doesn't matter. It was a project that was done. It was done. All you have to do if you don't like the movie is pick up Robert E. Howard and get lost in the imagination. That's the thing. Yeah, that's the thing. Ele falou, né, assim, que ele tá tentando botar em perspectiva, né, o quão legal foi ele ter ajudado o John Milius a passar, né, a passar as filmagens de 12 horas lá, né, fazendo massagem nele. Quanto isso foi bom. Que é um bom filme, se tem muito a ver com os contos originais ou com os quadrinhos, isso é outra coisa, mas é um bom filme. Não gostou do filme? Então pega o livro e vai ler. That's the thing, that's what we think about it. I mean, it's another tale from Conan in the movie. It drinks a lot from all other tales, and we all love the movie. We all do love the Conan the Barbarian. Não, e é um filme que tem o clima howardiano. Oh, yeah. Assim, ó, uma coisa que a galera tem que entender, eu acho, assim, ó. Primeiro que tem passagens que são de Howard. No filme, o John Milius coloca algumas ideias são howardianas. Por exemplo, a Valéria voltar dos mortos, isso é Bellet. A Valéria voltar dos mortos, que é a Bellet, a crucificação, a torre. E outra, o clima do filme. Aquele clima visceral, aquela violência bruta. É muito mais howardiano do que qualquer outro produto do Conan, fora os contos. Então, esse clima, o John Milius conseguiu colocar no filme. Cara, pode não gostar, pode discordar. Não tem como. O clima é howardiano. Ele conseguiu, assim. Isso, falar pra ele.
Yeah, we are talking about that. Marco is saying that the mood of the movie is very Hiborian, is very Conan-esque, is very Howardian. You know, the movie, the brutality, the grimness, the violence, the gore, the dirty. I mean, the raw things. I mean, the movie, and then that's an impression we all have because I watched this. I was a kid. I was a little kid, and it's not a movie for kids because people, when you are too young, I mean, like I was when the movie came out, I was like four, four, and for a 4-year-old, it's something that you enjoy that when you're a teenager, when you're a little older. For a 4-year-old, you got like it's strange to see something like that, and that's something that when you get older, you like love it because of the grittiness of the movie. I do like that. I just wanted to point out in the website conantreasure.com, I have videos that go into detail of different scenes that I was in that I Yeah. get killed. I show it, I talk over it, and I have a lot of that backstory in there. I have my story of how I started, like I told you, as Yeah. in Maui to the first day on the movie set, and I go through what I thought, what I had to go through, and people again thought I was crazy. I didn't care. I didn't care because But you did it. it was this purpose of being this barbarian, and I knew over time that I would just grow more into it and more into it and more into it. And you I did love it, you dude. guys. You have really made such a fun time for me. For your intellect, Marco, your translations, thank you so much. Whoever you are, thank you very much. Um, thank you so much for your interest and your love. And again, I was so much part of that movie. I helped Milius get through those 12-hour days. I was with Arnold day in, day out, training with him. And I'm glad I was part of it. But now I'm appreciative of you guys. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ele tá agradecendo a gente, né, por estar pelo reconhecimento, por estarem conversando com ele, assim, né, porque como ele é feliz, assim, e ele realmente ressaltou no site lá no Conan Treasure, ele fala, ele pega as cenas, ele mostra a cena e ele ainda tem um voice-over, ele explicando. Então, e o site é bem legal, gente. O site é bem legal. Procurem. Eu dei uma olhada, eu acho que vale muito a pena. Eu não cheguei a ver os vídeos. Dele. Tem tudo lá. A história dele, desde quando ele começou em Maui até ele chegar na filmagem. Então, assim, é uma história de vida bem legal lá assim, no site. Assim, vale muito a pena dar uma olhada. Tem as massagens, dá para o pessoal aprender a fazer massagem. Tem a dieta do bárbaro, isso é muito legal também. Gente, vamos entrar lá. Go to the homepage. Vai para isso. Homepage. Go to the homepage. All right. Look at those videos, like the one right below. Que tá logo abaixo ali. That one right there is where I go through a lot of the details. Esse é o vídeo dos detalhezinhos. Muito bom. Aquele que tá o Arnold ali. O Duda, aproveita e pergunta para ele, assim, junto nessa coisa toda. Ele é surfista e o Gary Lopes também, né? Teve uma amizade, teve conversa sobre surf. E já pergunta de John Milius, assim, muita galera fala que no Brasil sobre John Milius é uma figura polêmica em Hollywood. Mas como é que é o John Milius? Como é que foi a relação dele com o John Milius? Faz essas duas perguntas. Tá? Conan, as we know, I mean, you living in Maui, Hawaii, of course, you're a surfer, right? Right. I was. So, you were a surfer. Jerry Lopez was a world champion surfer. Did you exchange tips into surfing? Did you get close? Jerry was cool. Jerry, we were in Miramar, and for one time, I was out on a raft, body surfing. He was on a surfboard,
It was Big Wednesday is the movie that you're thinking about that he was in prior to the Conan movie. I got to know him. Milius actually gave me that bow and arrow that he used. I've long disintegrated, but I got what was your question about Jerry? I mean, he was an unusual character for sure. I mean, if you like, if you talk about surf, because he's from Hawaii, you lived in Hawaii, Yeah. in Maui. But I lived in Hawaii, got turned on to surfing, was surfing for about a year, because I was brand new to it. And then when I left Hawaii and went back to California and then went to Aspen, that's when I got into snowboarding. And that's when I have a daughter that became a national champion snowboarder in the half pipe. It was like me, the surfer dad, working with my child so that she became a national champion in the snowboarding. So nice. I loved Aspen more than I loved Maui because I was safer in Aspen. Okay, got it. I was not dealing with the Hawaiians that, or the unusual weirdnesses that happens in Hawaii. But Aspen was so more intelligent. And I had skiing and snowboarding as my my mountain, my surfing. And then I'm an example father to have a child grow up in the ranks of living in Aspen and becoming one of the top girl snowboarders here. Nice tale. Então ele falou assim que o Jerry, eles conversaram, né? O Jerry era um cara legal, era um cara, era um personagem bem único lá, né? E o John Milius deu para ele, inclusive, o arco e flecha que ele usa, né? Que o Jerry Lopes usa no filme, né? Mas ele se desintegrou já faz um bom tempo, né? Mas ele recebeu. E eu perguntei para ele assim, se eles trocavam figurinha. Ele mais ou menos, porque ele surfou, mas não era tanto assim quando ele surfou em Maui, né? Surfou basicamente um ano depois, né? Um ano mais ou menos, e depois ele foi para Aspen. E em Aspen ele começou a praticar o snowboard. E o snowboard é quase um surf, né? Só que de caída. Yeah, snowboard is like a surfing, but it's a downhill surfing. It's awesome. The half pipe is like a big wave. Tem o half pipe. That's, yeah. E tem o half pipe, né? Que é tipo aquele do skate, sabe? Que é o U do skate, que eles chamam de half pipe, que é meio cano. E ele tem uma filha que foi campeã nacional de snowboarding. Ele treinou a filha dele também, assim, né? Trabalhou junto com a filha dele, levou ela a ser campeã nacional de snowboarding, né? E isso em Aspen, ele diz que ele gosta muito mais de Aspen do que de Maui, porque em Aspen ele se sente muito mais seguro das esquisitices que muitas vezes rolavam em Maui. Tipo, que Maui é uma ilha, né? Maui é no Havaí, que é uma ilha, né? No meio do Pacífico, que tem gente de tudo que é lugar, tem base americana. Então, realmente, muita coisa, gente de muito lado, tipo, fronteira. É tipo, vou até Zamora quase, né? So, would you say that the Maui in Hawaii is something like Zamora on the comics? I mean, people from everywhere, pirates, smugglers, and everything about the weirdness and the violence that you talk about. Is it like Zamora? Yeah. What you're saying? Yeah. I've experienced the weirdnesses for sure. That's why. That's why. Rio de Janeiro, gente. But I don't really want. I prefer being in a movie with top stuntmen hacking bodies for fakery and blood bags bursting for fakery than I do being on the beach where you've got a bunch of guys with machetes coming down the beach and you have to become their friends because otherwise you'd get beat up. Hey, you don't want to be against them. The Fijians, they're huge, they're so big and they just like to bonk you. And again, that's why I moved to Aspen. Well, what's the name of them? What's the name of the guys? Say that again. Well, what's the name of this crew that you say the Fijian? From Fiji.
Ah, the Fijians. Oh, got it. From Fiji. Yes. Então ele falou assim, they are scary, man. Ele falou assim, que ele prefere estar muito mais decepando o corpo e sangue e tudo mais no set de filmagem, que é bolsa de sangue, é tudo falso, do que tu tá numa praia, lá de boinha, aí chega os caras com facão, e ele tem que meio que fazer amizade com eles, assim, porque, né, os caras vão te nocautear lá, porque, né, que os caras de Fiji, né, os fijianos, né, os caras são assustadores, assim, tipo, imagina tá lá de da barbárie. chega os caras tudo de facão, assim, aí o cara vai lá e faz amizade com os caras e tal, porque... É a vida bárbara. So you moved from, so let's say, you moved from Zamora to the Aquilan. To Colonia. Yeah. In fact, that throne that you see Arnold for the third movie, he was supposed to be in the third movie, he's sitting on that throne. Yeah. That throne was in the area where there was the snake pit, the snakes that he had to kill. There was the throne. Yeah. And I used to sit on that throne back in 1982 going, what do I do after the movie? And the things that I'm doing with you right now is something that I was hoping that would happen. But it took decades because most of the movie was seen by kids, and it took them to grow up for them to really appreciate the movie. And now I'm being more appreciated now of course. than I was when it was. But I sat on that throne and I thought, what am I going to do? This is now that I've been in this movie, immersed in him, and seeing Arnold in the morning. How are you doing? He doesn't say good. He says, I'm great. And it always impressed me because he always came fully prepared, physically, mentally. And that was what I brought from the movie, was how he was. And that was a major, major lesson for me. And I went for it. I wanted to become his fighting friend. And I became his fighting friend because he would take me aside in between filming and go, you come down like this, you bring the sword to here. You do this, you do that. And this was heaven to me. Heaven. It was like exactly what I wanted to have, is being trained by Conan the Barbarian himself with the actual weapons. Então ele falou que aquele trono que o Conan senta, né, no filme, que seria no terceiro filme, né, seria um shot pro terceiro filme, aquele trono ele tava lá no lugar das cobras, no Snake Pit no filme, ele ficava lá. E que aí que nas filmagens ele ia lá e sentava no trono e pensava, o que eu vou fazer depois desse filme, né? Ele ia lá e sentava, o que eu vou fazer? Porque ele imaginava assim, né? Ele imaginava que isso poderia acontecer, né? O reconhecimento disso que está acontecendo agora, a gente está conversando com ele, que é uma coisa que poderia acontecer, mas de novo, é aquela coisa assim que poderia acontecer daquela molecada que assistiu o filme lá em 82, crescer, se interessar mais ainda por esse filme, gostar desse filme e admirar, né, no caso, o filme e o Conan Angelo ainda mais, né, porque é aquilo, né, para ele, o objetivo de vida dele era aquele mesmo, né, era estar lá, tipo, o Schwarzenegger acordava todos os dias e ele perguntava, ei, como é que tá? E ele não falava que ele estava bem, ele falava que ele estava ótimo, né, great, né, que ele sempre estava muito preparado, e treinar com ele, e a espada, né, tem que fazer assim, tem que fazer assado, sabe, que o objetivo dele era ser o companheiro de luta do Schwarzenegger, e ele chegou a ter treinado com ele, e por isso ele é muito feliz, né, muito contente com isso, muito satisfeito com isso. Vou perguntar a coisa do Milhos. Não, pergunta do Milhos. Não, agora, porque agora é hora do merchan nosso. Ele vai fazer o merchan, aí tu pergunta pra a gente também depois deixar o Conan Angelo descansar, jantar. Claro. Vamos se encaminhando, tá? Pessoal, we're gonna talk about a little bit announcement here to make, Conan. Just a quick announcement. A gente trabalha, né, no Facebook, no Instagram, né, aqui no YouTube, e a gente também tem um blog que é o conanobarbaro.com. Quem tiver lá no Insta, gente, a gente vai estar fazendo um sorteio, tá? De uma garrafa de hidromel, de um livro do Conan, de uma caneca e um copo lá do Dom Canecas. Para participar,
Basta chegar lá na página do Insta, curtir a nossa página, marcar alguma pessoa e curtir as outras páginas também, tá? Do IG Brasil, do Dom Canecas e do Tatuador, que eu não me lembro o nome, que tá ali no canto aí também. Fazendo isso, você já vai estar participando, do sorteio, tá bom? O sorteio, né, vai ser 14 de agosto, às 19 horas, que vai ser o mesmo dia em que a gente vai ter uma live especial sobre a cultura nórdica, tá? Nesse dia aqui vai ser um taverna especial. A gente tem convidado, né, a Cíntia e eu não sei se pronuncia Johan. Do IG Brasil, tá? E o Abel, que é o tatuador. Essas 3 pessoas elas vão estar falando para conversar sobre a cultura nórdica no próximo Pessoal, dia. presta atenção, quem está aí assistindo, olha só. Volta ali a fotinho, Ronan, volta a fotinha ali. Gurizada, hidromel, livro, copo, tatu. E tem que pagar quanto para participar desse sorteio, Ronan? Uma curtida lá na página. Gente, uma curtida na página, em cada uma das páginas e marcar a gente. Então, negada, vamos se coçar e vamos fazer isso aí, cara. Porque assim, ó, é muito prêmio legal para muito pouco trabalho. Então, vamos se virar aí, entendeu? Quanto mais gente marcar, mais cupom ou não? Como é que funciona? Mais cupom? Não. Aqui o sorteio vai ser feito pelo sorteador, que ele vai pegar toda a lista de nomes que estão que estão no post, onde é que a pessoa tem que marcar, tá? Ele automaticamente pega todo mundo da lista e faz o sorteio. Então, a questão é, quanto mais você marcar pessoas, exato. Exato, era isso que eu queria saber. Então, quanto mais basicamente, quanto mais pessoas tu marcar, mais cupons, chances de ser sorteado, tu tem. Então, pessoal, bota a avó, mãe. Tem que fazer assim, ó, eu marco mãe, eu marco vó, porque aquela coisa, né, tu marca a namorada, se a namorada ganhar, ela vai dar pra ti hidromel, tu marca o pai, marca a família toda, gurizada, marca todo mundo. Exatamente, tá? Em cada linha você vai marcando um, e isso aí vai te promover com mais chances para o sorteio, tá? Lembrando, isso é no Instagram, tá? Curtir a página lá no Instagram, curtir as páginas associadas, você vai estar concorrendo a esse prêmio, que vai ser no dia 14, né, às 7 horas, no mesmo dia em que a gente vai ter um taverna especial, onde vai falar sobre vikings aqui enchendo a cara. É Vikings isso. enchendo a cara, vai ser bem divertido. É importante o pessoal entender, assim, que tá vendo a live, né? A gente traz Olivia Dabo, Conan Angelo, a Cassandra Gaviola vai vir, inclusive Cassandra Gaviola fala comigo às vezes pelo WhatsApp. Gava. É o nome carinhoso que a gente fala aqui no fórum. A Cassandra vai vir, foi a feiticeira do filme Conan The Barbarian, o Conan Angelo deve ter conhecido, óbvio. Com certeza. Então, assim, pra gente continuar esse trabalho que a gente está tendo, de chamar esses caras aqui, que viveram essa história do cinema do Conan, que viveram Howard Days, né, a história lá do Howard. A gente precisa de vocês, cara. E vocês precisam participar e nos ajudar. E aí, de sobra, ganha prêmio. Então, assim, vai lá, lê lá com atenção e bora. Toca o John Milius aí pro... Só o último ponto aqui, cara. A nossa página já está com 15 mil, né? A página no Facebook já está com 15 mil curtidores. Aqui no YouTube nós estamos com 4.630 Tá chegando a 5 mil. Tá chegando a 5 mil. E no Instagram também tá chegando a 5 mil. Acho que tá com mais de 4 mil. Cada uma dessas pessoas aí que curtem, cada uma dessas 5 mil desse R$2, cara, eu até me aposentava, viu? Via só de fórum. Exatamente, que é a próxima coisa que eu quero falar aqui agora. Nossa, mas é depois, mas no final. Vamos voltar pro Conan Angelo, porque o feriado é o convidado internacional. Pessoal, apoia-se do Conan. Quem tá assistindo, apoia-se. Vai lá, dá R$2 e é isso, tá? Tem um monte de conteúdo de graça, ajuda o fórum aí, vai. Vamos deixar de ser pão duro. Vamos meter a mão nos cobres. John Milius. Como é que é o John Milius aí? Conan Angelo. So, you were close to John Milius during the filming. I mean, you were there always massaging. Como pessoa, como diretor. So, the thing is, we know the character John Milius. I mean, the stories that he is a very controversial figure. But what is your personal account on John Milius? I mean, what can you tell us from being there with him as a person?
because we know the legend. Let's say we know the legend. I mean, the man that was very energetic, the man who was one of the creators of the UFC with the Gracies and all this stuff. We know the legend, Milius, but how was him as a person? From you that were with him all the time, 12-hour days, helping. What's your account? Beautiful man. The very first night, he requested that I come up to the apartment. His wife actually asked me. She said, Milius had heard about me being a massage person. He needs a massage. And the reason is that he said I arrived at a perfect time. He was sick. He was the filming in the snow made him sick. He was a bear of a guy. He was like, to me, Ernest Hemingway. He was just big, bearish kind of a man. So working on him, I really thick neck, shoulders, lovely man. The fun times I had with him were with Arnold, Milius, and just discussing the theme of the music. I mean, of the movie, his. First of all, I did not know at that time how brilliant a writer he was at that time. I knew him as a kind. He thought of me a lot because I was helping him out. He goes, I've been waiting to put you in the movie. And at that time in southern Spain, the casting director could have been killed for making me play so many parts because they wanted the gypsies to have these parts. But Milius liked me so much, and I could do things in one take, that he put me in that part and that part. So he always was thinking of me. He was a gentleman. There was a time at the base of the temple where James Earl Jones has the head. No, Arnold has James Earl Jones' head. And I'm behind him, and we're watching this solemn scene of Arnold throwing the head down the steps. The very first take, Arnold throws the head, the wig comes flying off like that, and the head tumbles down a little bit. And the first thing Emilia said, get that head heavier and get that wig on there. But also, what I didn't know Spanish very well. Being there for 5 months, I got to know some Spanish. And so I had to translate some Spanish to tell this girl that he liked a lot how well he liked her. And it was really an interesting moment for me, who knew very little Spanish, to be translating his emotions to her while we're at the base of the temple. And he always wanted to help me out. He always, after the Conan movie, he wanted me to meet with Spielberg. Never got to meet Spielberg, but he wanted me to have further movie spots. And I never stayed around long enough to fulfill it. Gentleman. He sat in his director's chair with a military kind of blanket. He had a motorcycle that he would say, go take that motorcycle and get me a tape out of the car that was sent to him that had to do with movie music, like from ocean music, spectacular music that he would listen to while he directed hundreds of people. He would listen to the music and direct all these gypsies while he was listening to this music. I never saw him angry. I was helping him out. I was rubbing his shoulders and neck in between takes every time I could, because I knew I was earning my way into this film, and he was putting in me into that movie, that part,
that part, that part, that part as a thank you. Nice. Good guy. Good. It's the mind. Milius's mind was cool. It was so fun to be with him, and especially talk about writing, talking about how the script. There were moments. I know I'm talking a lot longer than you can translate, It's but okay. No, it's okay. It's okay. But remember where Valeria is being burnt on that Mhm. pyre, right? Yeah. In the Mhm. script, it called for the smoke to go straight up, right? 11 o'clock at night on the Mediterranean beach, the wind was going. Impossible. So you'll look at the movie and you'll see the flames going horizontal. There was never that quiet night. It was 3 days of filming. Never that smoke that went up like that. It was like blasting like that. So that moment, that script obviously wasn't like that. The earthquake scene where Arnold escapes through the bars by an earthquake, which didn't work. They were filming it. They were shaking the camera. This is when he made love to this girl, and then supposedly this earthquake opened the gates. So he had to rewrite the next night of this windy, cold night of him of the master of Conan releasing him. So that was a rewrite that he had to do overnight, and it was awful nights sometimes. Not windy, rainy, but there he was rewriting it, filming it to make it work. Nice. Então, ele Legal. fala assim, ó, perguntei para ele como é que era o Milius como Uhum, pessoa. Ele falou assim, ó, um cara maravilhoso. Assim, ele fala beautiful. Quando fala assim, quando a gente fala em português um cara lindo, né, beautiful é lindo. Tem outra conotação mais física, mas na realidade é uma conotação muito mais pessoal, né, uma personalidade, né, beautiful man, uma pessoa linda, né, que foi a mulher dele, né, que chamou ele até né, porque o Milius estava precisando, né, ele estava doente de filmar na neve na época, né, durante as filmagens, estavam filmando na neve lá na Espanha, ele acabou ficando doente, aí a mulher chamou, né, e ele chegou, ele era um cara tipo o Ernest Hemingway, ele era um homem, assim, no estilo Ernest Hemingway, aquele tipo de masculinidade do Ernest Hemingway, uma coisa mais... mais raiz, vamos dizer assim. Mais raiz, né, exatamente, uma masculinidade mais raiz, né, um homem raiz, né, e era um cara adorável, assim, né, gentil, que eles estavam sempre discutindo assim, né, que às vezes estava ele, o Arnold e o Milius, eles estavam ali, ele estava sempre na volta, discutindo o tema do filme, sobre o tema do filme, e que ele nunca tinha se dado conta, assim, até ali, né, o quão brilhante ele era como escritor, né, escrevendo o filme. E ele era sempre o cara assim, que se importava muito com ele, com o Conan Angelo, né, sempre ele falava que, eu tô esperando para te botar no cinema, no filme, porque durante as filmagens, o diretor de elenco, né, o cara responsável pelo elenco, ele podia até ser morto, porque eles, né, filmando lá na Espanha, eles queriam que os gypsies, né, que os ciganos estivessem no filme, né, o pessoal era muito forte, colocar como extra, mas ele acabava dando um jeito de colocar ele em várias cenas, botou em 11 partes ele, porque ele ia lá fazer as coisas numa tomada só, conseguia fazer, um cara sempre muito gentil. Ele falou de uma história bem engraçada, né? Que ele estava na base do templo, naquela cena em que o Schwarzenegger está com a cabeça do Tulsa Doom, né? Do James Earl Jones, né? A cabeça decepada do James Earl Jones. E ele joga a cabeça. E na hora que ele joga a cabeça, a peruca sai fora da cabeça. Aí a cara descola e sai rolando. Vai lá, pega aquela cabeça lá, eu quero aquela peruca bem mais presa e aquela cabeça mais pesada. E outra coisa que ele contou também, outra história que ele contou também, é que tinha essa menina no set, essa guria, né, essa garota no set, que o John Milius já tava com alguns sentimentos por ela. E ele tinha meio que, ele não sabia muito espanhol, mas ele tinha que saber alguma coisa de espanhol para poder interagir com o resto dos extras. Então ele aprendeu. Então ele tinha que meio que traduzir o que o diretor estava querendo dizer para essa moça no set, né? E que ele ficava ali no set com tipo um cobertor militar,
estava sempre lá, assim, né, na direção. Ele tinha uma motocicleta, então ele falava assim, bah, vai lá, pega a moto, vai lá e me busca aquela fita que tá lá, que era uma fita que tinha músicas, assim, de oceano e sons de mar, que ele usava para dirigir, quando ele estava dirigindo, por exemplo, os Gypsies, que ele gostava de ficar ouvindo aquilo. E que ele Lembrando nunca que o viu. John Milius, gente, o John Milius foi militar uma época no início da O carreira John Milius, eu dele. até comentei com ele, o John Milius, ele é um dos É. caras que inventou o UFC, junto com os irmãos Uhum, Grace. Foi criação do uhum, Milius. uhum, Os uhum. primeiros Ultimate Fighting Championship foi E criação ele do tem Milius. toda uma ética militar, ele tem toda uma coisa de exaltação das Forças Armadas. O John Milius é muito ligado Sim, nessas coisas, assim. sim. E aí, né, pra ele, assim, ele tava sempre ali atrás, esfregando as costas dele, né? Esperando essa chance de entrar no filme, e que ele conseguiu. E que ele era um cara muito legal, assim, que ele nunca viu ele brabo, nunca viu ele brabo, assim, né, gritando ou brabo no set. Ele fala assim, como ele era bom de escrever e reescrever cenas, como por exemplo, a cena do funeral da Valéria, que na cena escrita era para chamas subir, né, lentamente, numa noite calma, e que não teve noite calma, que a fumaça vai daquele jeito ali, né, o vento batia e a coisa fica furiosa, não teve isso, né, teve que reescrever, e ele era muito bom nessa reescrita. Outra cena, a cena em que o Conan consegue fugir depois de um terremoto, que ele sacudiu uma câmera para fazer como se estivesse tudo tremendo, e aquilo não tinha ficado bom, então eles tiveram que reescrever aquilo de uma outra maneira para funcionar, e ele fazia que, assim, o tempo às vezes não ajudava mesmo, que eu estava muito chovendo, ou estava muito ventoso, então que a reescrita tinha que ser sempre feita, sempre tinha que ter uma reescrita, e que o John Milius ele era muito bom, muito brilhante nessa reescritura. Né, dando um adendo, hoje em dia o pessoal nem ia pensar na fumaça, né? É só botar na computação gráfica e era isso, né? Hoje em dia qualquer coisa é computação gráfica. Né? Nowadays, Conan, everything is made through computer. I mean, the problem with the smoke, in the case of Valeria, probably they wouldn't even use actual fire. They would made everything on computer, even the fire, in the moment of the Valeria's funeral, right? As a point, that movie was made not with that CGI, okay? It was a roots. It was roots. Right, and it was a transition point at that time. The stunt coordinator Terry Leonard. I don't know if you know anything about him. Do you know? Yeah. About, right. Yeah. That guy was so impressive because he had the record of falling 8 stories on the boxes. He had a blown out eardrum from falling from a helicopter into water, hitting the side. He's the one that directed me to fall down the well because he actually had gotten hurt rib-wise. So he put me in to, he said, you're at the rim of the well. She's going to stab you. It took him 2 hours to set the rope. He said, when she pitches you out, don't hit the sides of the well. Claw, as you see stuntmen, they claw the air as they're going down. And at the very last moment, pivot. And I fell into those boxes. And it felt so soft. And as soon as he said cut, I wanted to start climbing up the rope to do it again. And he laughed. He said, you did it in one take. He started calling me One Take Conan. But, awesome. But I would watch him being interviewed days later. And it was a discussion about how eventually they were going to, if a stuntman was going to jump from here to here off a train, it was going to be a cartoon. And he was like the old John Wayne. He was hired by John Wayne to be with him as a backup. And I watched that whole transition happening from his old style of stunts. He had just come from Tunisia in Raiders of the Lost Ark to come to the Conan the Barbarian. And he did Under the Truck, all the horse scenes for Harrison Ford. And he was beat up, broken bones. Like I said, loss of an ear, hearing from an ear. He was like the original Fall Guy, the Fall Guy, the actual Fall Guy. Yeah.
And I watched him being interviewed talking about, well, it's gonna change, you know. And I remember watching that whole evolution. Awesome. That's awesome. You know the Fall Guy, the series I talked about, because it was a huge hit during the 80s here, that with Lee Majors. They talk a lot about the instant thing in the Fall Guy. And this guy, this Terry Leonard, he's a legend. I'm gonna translate that story that you talk, because it's awesome. Ele falou, né? Eu falei para ele legal no computador. Ele falou que isso foi um momento de transição, né? Que o filme estava num momento de transição ali, que tudo era feito na raça mesmo, que o coordenador de dublês, o Terry Leonard, que é uma lenda, que o cara, assim, ó, ele era da dublê das antigas, assim. Ele tinha, por exemplo, ele soltava nas caixas, ele tinha um tímpano perfurado de saltar de um helicóptero numa cena e bater de lado na água, e tinha um tímpano perfurado. Era o cara, assim, que fazia... É o cara que treinou ele para ele pular na cena que ele cai no poço, lá na luta da serpente. Que ele ia fazer essa cena, só que ele tava com uma costela rachada. E ele pegou e treinou e falou assim: não, olha só, o negócio é o seguinte, ela vai te empurrar, na hora que tu vai estar na borda do poço, na hora que ela te empurrar, tu deixa aí, mas tu faz aquele movimento como se estivesse escalando no ar. E na hora que tu estiver chegando nas caixas, porque ia ter uma corda montada e ia ter umas caixas, né, de papelão lá embaixo, tu gira e cai de lado. E ele fez e caiu perfeito, assim. Galera, o Conan Angelo tá falando uma cena do filme em que ele está caindo lá na torre e cai numas caixas. A cena que vocês veem tá ele caindo lá. É um cara que tá na história do filme. A Valéria vai te saquear a perna e vai te empurrar, tu vai estar na beirada. Quando tu cair, tu nada no ar, né? Que nem os dublês fazem, né? Caindo no ar. E no momento que tu for chegar nas caixas, tu gira o corpo e aterriza. Ele foi lá e fez. E ele se preparou para subir as cordas, e o cara, o Terry Leonard, falou: não, calma lá. Tu já deu. Tu tava pronto para ir filmar de novo. Já foi. Tanto que o apelido dele era One Take Conan, que é um baita do apelido, né? Porque ele conseguia fazer as coisas num take, numa tomada, né? Sem precisar fazer outras comandos. Né, One Take Conan, que pra mim é um baita apelido, One Take Conan, sabe? Qual é? Nome de pistoleiro, né? Aliás, alguém perguntou por que ele não tá no Destruidor. Gente, ele tá, só que ele tá fazendo massagem. Behind the cameras, ele tá no behind the cameras, ele tá no backstage. E aí esse cara, o Terry Leonard, né, ele conta mais umas histórias, assim, que ele é um cara que ele foi contratado pelo John Wayne, né? O John Wayne trouxe ele pra indústria, né? Que era essa coisa, assim, bem para substituir o John Wayne numas cenas, né, de dublê, que quando ele fez o Conan, ele veio da Tunísia, depois de ter filmado Os Caçadores da Arca Perdida, né? É ele que tá embaixo do caminhão, na cena lá do Harrison Ford, lá que tá embaixo do famoso, caminhão, legal. Raspando as pernas lá, é ele. Então é um cara que é uma lenda. O Terry Leonard é uma lenda dos dublês. Eu até falei para ele, né, que a gente tem uma coisa assim dos dublês da nossa geração, né, dos anos 80, que tinha um seriado que era o Duro na Queda no Brasil, que é o Fall Guy, que era com o Pica-Pão, que ele era um caçador de recompensas, e que nas horas vagas ele era um dublê. Então que isso é uma coisa que trazia muito esse universo dos dublês para... Agora eu entreguei a idade brutal, né? Falar de Duro na Queda aqui, quero ver quem vai se manifestar. Aí é só os velhos. Eu tinha picape, porque o cara tinha uma picape gigantona, assim, linda. Eu tinha a picapinha do Duro na Queda quando eu era criança. Eu falei pra Duda, ele... Tu fala também pra ele uma coisa assim: a gente tá terminando pra todo mundo jantar aqui no Brasil e ele também descansar, mas também fala pra ele assim, se ele conhecer alguém que ele acha legal pra vir aqui no fórum contar essas histórias. Eu sou o cara que tá sempre perguntando, eu faço no ar mesmo. Às vezes eu tento falar com o Arnold, ele nunca vai falar comigo, mas eu sempre vou tentar, porque o Arnold sempre diz que não pode desistir, não tem não. O Arnold diz isso sempre, ó. O Arnold é o cara que sempre diz isso nos vídeos. Não acredita em não. O não existe. Tu não tem. Ele fala assim, ó, don't listen to the naysayers. Don't listen to the naysayers. Então, se o Conan Angelo conhecer alguém que ele quer indicar pra gente, pra conversar sobre o filme, pra conversar sobre Conan, que tenha participação, a gente tá aqui, cara, de portas abertas com toda a honra, porque a gente é fã. Acima de tudo. Para eu já então ir falando pro já vai caminhando. Conan Angelo, I mean, we are extremely glad to have you here. Okay, I mean, it was an awesome
chat with you, guy. I mean, so many stories. I mean, these personal accounts on John Milius, on Schwarzenegger, on Terry Leonard, who's a legend, on the stunt Sandal Bergman. world, Sandal Bergman, on your life, man. What a character you are! What a character, man. I mean, what a life. I mean, now we can say that we have two biggest barbarians. We have our Brazilian barbarian Pedro Ivo, and you have Conan Angelo back there. I mean, Virou fã do yes, Conan. yes, yes, yes. And we would like to thank you. And also, I mean, Marco Antonio is our contact guy. He's the contact guy. You know, he gets in touch with everyone because he listen. I mean, sorry, because because okay, he is right here. Oh, Marco, right? Marco is Yeah, is our Marco. contact man. Yeah, Yeah, yeah. the computer he plays everyone. I mean, I got Gotcha. confused sometimes. Gotcha. Marco is our contact guy. He gets in touch with everyone because he listened to one of the things that Arnold says: never listen to the naysayers. So I mean, Marco is always trying to get in touch with Arnold. We already talked to Fumar to Olivia charuto. Cabo. Fumar charuto com Arno. Yeah, so he's always getting in touch. And we also to ask you if you know more people. I mean that would think would be interesting to share stories like you did with us. Please tell Marco. Marco will be in touch with you. Also, it will be awesome, and it will be also he has some people to talk to. Sven. Oh, Thorson. He Al played Thorson, Thorgrim. o cara que faz o Sven. Thorgrim. Do you know who I'm talking about? Yes, he knows. He was the hammer wielder. O cara do martelo. Yeah, Show. yeah. Porra, cara foda pra cacete. I can Facebook message him. Ó, ele pode. Okay, good. He was the 6'5", 280 Shotokan champ of Scandinavia. And he and Arnold were the troop training partners. And when Sven was sent home, I was with Arnold, just he and I. Sven Sandal Bergman, I don't know, the Valeria. Yeah. She does a lot of Comic-Con, you know, comic book. Yes, I know. We know. Terry Leonard, that guy I will call. That's the stuntman, the stunt coordinator, and I'll explain to him who you guys are. And I love you guys. You are so... But that would be awesome to talk to Terry Leonard. That would be awesome. That would be awesome. Imagina a gente falar com o Terry Leonard. Ia ser muito bom. Yeah. All right. You know, and just the lasting statements. When I was of course. Yes. Please do it. Please do. For the cast party. For the cast party. Yeah, I was about to ask you that to in say, the cast party. It was 2 weeks before the filming was ending, and Rafaela De Laurentiis, this beautiful lady, came up to me and said, "We know you're a belly dancer." She didn't know if I dressed up in a tutu or anything like that. She said, "Go into the costume department and get a costume, and would you perform at the cast party?" There's James Earl Jones, there's Arnold, there's Sven, there's the other stuntmen, Sandal Bergman. So I belly danced, and I was really good. I presented it to the girl. I danced to ladies only. So I walk off stage, and Arnold says to me, "If you took your clothes off for women, you might earn a lot of money." So I went back to Aspen, became a cowboy stripper for all-girl parties, thanks to him. The best job ever. And, and James Earl Jones, when I was saying goodbye to him, he had observed me through all these months, me massaging, me talking, me being with the gypsies. And he said, "Conan, I don't envy you. I admire you." That's what James Earl Jones said. With that voice. With that voice. To be in that temple and be one of the priests and he talking like that, scary.
I can feel the hair on the back of my head stand up. I love you guys. You just brought out the funness in me, and I really appreciate all of you. Marco, Duda, right? Yes. Duda, I don't know who you are. I don't know your Ronan. Ronan. Thank you so much. Thank you, man. This. Thank you. I have to translate that last story, okay, to the guys. Ele falou assim, que ele chegou lá no cast, e aí chegou a Rafaela de Laurentiis, Rafaela, essa italiana linda, chegou para ele. Ela sabia que ele era um dançarino de dança do ventre, ela sabia. Então ela falou assim, olha, quero que tu vá lá no departamento de figurino, pega uma roupa, tu vai dançar na festa do elenco. Tá bom. Aí ele foi lá, pegou uma roupa e fez a festa e tal, né? E dançou, e dançou bem e tal. E tava todo mundo lá, tava James Earl Jones, tava a Sandal, tava aí o Sven, né? Que é o Thorgrim, tava o Arnold, todo mundo lá. Aí depois que terminou de dançar e tal, saiu e falou assim, olha só. O Arnold chegou pra ele e falou assim, olha, se tu tirar tua roupa pras mulheres, tu vai ganhar muito dinheiro. Aí quando ele voltou pra Aspen, ele pegou uma roupa de cowboy e foi dançar em festa de mulher. Foi ser stripper masculino. Ele tem no perfil dele, tem umas roupas de cowboy lá e tal. Tudo. Tem. Né? E o James Earl Jones, né? E quando ele se despediu do James Earl Jones, né? O James Earl Jones chegou pra ele assim, né? Não falava, ele é um cara muito reservado, né? Mas ele chegou pra ele e falou, olha, dele, né? Eu não te invejo. Eu te admiro. E eu ainda falei com aquela voz, ele no templo, falando para aqueles priests, com aquela voz, cara, de arrepiar os cabelos da nuca, assim, né, lá, aquele fazendo Tulsadom. Man, what a night for us here is night. What a night, man. Thank you so much for being here. Thank you a lot. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you. Now, how do I text you? Yes. Marco is gonna annoy you a lot. Don't worry about that. Marco is going to annoy you. Pelo Face, pode ser. E-mail, o Duda tem. Vai incomodar ele. Eu tô falando que vai incomodar ele. Eu incomodo. Ele tem Marco contato aí. Annoy you. Don't worry about that. Marco is going to annoy you. Good. Thank you. I love you. We love you. Pessoas, antes Parabéns. De fechar aqui, espere um pouquinho, antes de a gente fechar, tá? Falar aqui de novo do nosso Apoia-se, tá, gente? Quem gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente, no nosso Apoia-se, que é no site apoia.se/fórum_Conan, lá você pode apoiar a gente a partir de R$2. Cara, tá R$2, velho. R$2, bota a mão no bolso. Isso é menos que um refri. No momento, a gente tem 43 pessoas que apoiam a gente, né? E são 43 pessoas, então, que ajudam a gente no que a gente produz, que faz as coisas do Fórum acontecer, tá? Tudo do Fórum é gratuito. Não tem nada do Fórum que é exclusivo. Mas, quem puder ajudar, tá, gente? Isso realmente ajuda. A gente entrega uma revista semanal que já está no número 95. Foram 95 edições, 95 semanas trabalhando numa revista, produzindo ela sempre, tá? A gente trabalha aqui no canal, a gente produz vídeos, a gente produz lives, a gente traz convidados, né? A gente faz posts diários, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, a gente faz conteúdo autoral. A gente traz convidado internacional, gente legal, gente que faz pelo universo de Conan e Howard e da fantasia, entendeu? Então, gurizada, exatamente. Vamos botar a mão no cobre aí, vamos botar a mão nos cobre aí. Sabe, se você acha que esse trabalho nosso merece algum tipo de reconhecimento, uma maneira de reconhecer ele é participando do Apoia-se. Não acha nada, merece reconhecimento, sim, merece. Então, é isso, né, gente? Estamos chegando ao final. Né? Vamos lá, então. Thank you very much, Conan Angelo. Thank you, Conan. Thank you, Conan. Obrigado a todos aí, cães e boreanos, cimérios, até! Até, pessoal. Valeu!